Você sabia que existe uma técnica padrão ouro para mudança de comportamento? E essa técnica pode ser utilizada com crianças com TDAH, TOD ou simplesmente quando a gente precisa modificar algum comportamento. Mas eu vejo muitos psicólogos errando na hora de aplicar. Eu estou falando da técnica da economia de fichas, uma técnica que tem resultados expressivos quando a gente consegue utilizar da forma certa. O primeiro ponto é entender que esses reforçadores, essas recompensas que vão ser utilizadas, elas precisam ser o mais próximo possível das consequências naturais que essa criança já teria. Então, por exemplo, que sejam fáceis de aplicar também. Que uma criança tem mais tempo de tela, um passeio que ela deseja. A questão é, a gente vai utilizar essa técnica só quando a gente já esgotou todos os outros reforçadores e a gente precisa de um reforçador arbitrário, justamente para aumentar a motivação da criança nessa mudança. Uma dica bônus que eu deixo aqui é que muitas famílias acabam tendo já esses quadros de incentivos prontos dentro de casa. E a intenção é não utilizar esses quadros que tenham um rostinho, que tenha a carinha triste, carinha feliz, porque o objetivo aqui não é punir o comportamento da criança, pelo contrário. Muitas vezes se a criança recebe uma carinha triste ali, ela pode pensar que ela não consegue mudar, que deixa os pais tristes, enfim. Não é esse o objetivo quando a gente utiliza essa técnica. A gente não vai punir o comportamento, a criança não perde ponto, inclusive ela não pode zerar o quadro. A gente precisa ter muito cuidado e muita cautela quando for utilizar essa técnica, mas ela é uma técnica sensacional e efetiva para a mudança de comportamento. Você sabia que existe uma técnica padrão ouro para mudança de comportamento? E essa técnica pode ser utilizada com crianças com TDAH, TOD ou simplesmente quando a gente precisa modificar algum comportamento. Mas eu vejo muitos psicólogos errando na hora de aplicar. Eu estou falando da técnica da economia de fichas, uma técnica que tem resultados expressivos quando a gente consegue utilizar da forma certa. O primeiro ponto é entender que esses reforçadores, essas recompensas que vão ser utilizadas, elas precisam ser o mais próximo possível das consequências naturais que essa criança já teria. Então, por exemplo, que sejam fáceis de aplicar também. Que uma criança tem mais tempo de tela, um passeio que ela deseja. A questão é, a gente vai utilizar essa técnica só quando a gente já esgotou todos os outros reforçadores e a gente precisa de um reforçador arbitrário, justamente para aumentar a motivação da criança nessa mudança. Uma dica bônus que eu deixo aqui é que muitas famílias acabam tendo já esses quadros de incentivos prontos dentro de casa. E a intenção é não utilizar esses quadros que tenham um rostinho, que tenha a carinha triste, carinha feliz, porque o objetivo aqui não é punir o comportamento da criança, pelo contrário. Muitas vezes se a criança recebe uma carinha triste ali, ela pode pensar que ela não consegue mudar, que deixa os pais tristes, enfim. Não é esse o objetivo quando a gente utiliza essa técnica. A gente não vai punir o comportamento, a criança não perde ponto, inclusive ela não pode zerar o quadro. A gente precisa ter muito cuidado e muita cautela quando for utilizar essa técnica, mas ela é uma técnica sensacional e efetiva para a mudança de comportamento.